Então, hoje, gente, nós vamos continuar falando do gerenciamento de memória, mas nós vamos falar de dois problemas que são muito comuns nessa tarefa. Então, em qualquer sistema de paginação, que é aquele sistema que, de novo, divide o espaço de endereçamento de um processo em vários pedaços, que são as páginas, e leva essas páginas para a memória principal somente quando é necessário, em qualquer sistema desse tipo, existem dois problemas que devem ser enfrentados. Primeiro, que o mapeamento do endereço virtual para o endereço físico deve ser muito rápido, porque a todo momento, naquele ciclo busca, decodifica, executa, a gente está fazendo, tem que fazer tradução de endereço virtual para endereço físico, né? Então, essa tradução tem que ser muito rápida. O mapeamento tem que ser muito eficaz. O segundo problema é que se o espaço de endereçamento virtual for muito grande e a gente estiver usando uma tabela de páginas convencional, como a que a gente viu nas últimas aulas, então a tabela de páginas que representa esse espaço de endereçamento virtual também vai ficar muito grande. E essa tabela de páginas, ela reside na memória principal, ela abocanha parte da RAM. E daí a gente entra no conflito, né? A gente quer gerenciar bem o uso de memória RAM, mas para gerenciar essa memória a gente já usa boa parte da memória, então não dá, né? Então a gente tem que atacar esses dois problemas e hoje na aula a gente vai ver como que a gente faz isso, tá? Então, começando pelo primeiro problema, que é que o mapeamento do endereço virtual para o endereço físico deve ser rápido. A gente quer isso porque, como eu já falei, o mapeamento virtual físico deve ser feito em cada referência à memória. Então, quando a gente vai executar uma instrução, essa instrução está primeiramente representada lá no endereço virtual, esse endereço virtual reside numa página. E a gente já viu que, ao tentar acessar uma página, o SO, a CPU, né, manda que ele consulta a tabela de páginas, né, a MMU mais especificamente, e vê se aquela página reside ou não na memória principal e faz essa tradução, né, a tradução do endereço virtual para o endereço real. A própria instrução a ser executada, ela reside na memória, né? Então, se a gente começou a executar nosso código e aí a primeira instrução está lá, vamos dizer, na página 0, na página virtual, né? Então, a MMU tem que pegar, olhar se essa página está ou não na memória, e lá dentro daquela página ela vai ter o endereço virtual. Vamos supor que a gente queira o 10º byte daquela página. Então, ela tem que fazer a tradução para que seja buscado o 10º byte do quadro de memória onde aquela página virtual reside, né? E muitas vezes, gente, uma instrução ela precisa de 2 ou mais acessos à memória para realizar a execução dela. Então, vamos pensar, por exemplo, numa instrução do tipo uma adição de 2 números, de 2 inteiros, né? Então, adiciona A com B. Esses parâmetros, né, da instrução A e B, eles são posições de memória que às vezes não estão, que eles vão ter que ser traduzidos também. Eles são endereços virtuais. E, de novo, A vai ser passado para MMU para fazer a tradução e B também vai ser passado para MMU para fazer a tradução. Então, é necessário uma tradução para a própria instrução e depois traduções para os argumentos dessa instrução. Então, a todo momento, gente, o ciclo tá acontecendo ali, a cada ciclo são necessárias várias traduções. Então, essa é uma tarefa que tem que ser feita com muito, muito, muito bom desempenho. A solução para esse problema de tradução rápida é o uso de uma Translation Look Aside Buffer, que a gente chama de TLB. É uma memória, né, de rápido acesso que armazena as tabelas de página, partes da tabela de página. Quais partes? Justamente aquelas partes da tabela que são usadas com mais frequência, mais recentemente. E ela funciona como uma cache, tá, gente? Então, lógico, como uma memória de mais rápido acesso, limitada,
Essa TLB, ela tem poucas entradas. Só que o que os projetistas notaram é que a maioria dos programas tende a fazer um grande número de referências a um mesmo pequeno conjunto de páginas virtuais. Então, nota-se que durante a execução de um programa, em geral, as mesmas páginas são acessadas. Então, não importa se o programa tem 1024 páginas na tabela de páginas. Em geral, vamos supor que 7 delas são acessadas com muita frequência. Então, ao invés de armazenar, 1024 páginas na cache, o que não caberia, 7 páginas serem armazenadas na cache já é uma tarefa viável. Então, essas 7 páginas que são frequentemente utilizadas, se elas residirem nessa TLB, então o acesso a elas vai ficar muito mais rápido e o desempenho do sistema vai melhorar. A TLB, ela está localizada dentro da MMU, e ela consiste, como eu falei, em um pequeno número de entradas. O Tannenbaum, no livro dele, que já é bem antigo, lá do começo dos anos 2000, ele fala que naquela época o número de entradas variava de 8 até 64. Então, aqui a gente representa uma TLB. A gente tem, claro, nessa TLB, a página que está armazenada ali, a página virtual, e também a moldura de página, ou seja, o quadro da memória RAM onde aquela página está residindo. Então, aqui está escrito que a página 140 está na memória RAM no quadro 31. A página 20 está na memória RAM no quadro 38. E aqui tem mais informações. Aqui tem informações dizendo se a página virtual foi modificada ou não, ou seja, se o conteúdo dela na memória RAM está diferente do conteúdo no disco. Os bits de proteção, se ela pode ser lida, escrita e executada. E aqui, se ela está válida ou não. Então, aqui nesse caso, todas estariam válidas. E aqui nessa imagem, a gente pode dizer que está sendo representado um processo com um laço referenciando constantemente as páginas 19, 20 e 21. Então, vamos imaginar um processo que tem um código de um laço ali, um while, E esse while está representado nas páginas 19, 20 e 21. Um código, tipicamente, ele só tem permissão de leitura e execução, Então, 19, 20, 21 está aqui, ó. 19 está no quadro 50, com permissão de leitura e execução, assim como a 21 no quadro 45, assim como o 20 no quadro 38. Os dados manipulados dentro desse while, desse laço, estariam nas páginas 129 e 130. Então, está aqui, ó, 129 e 130. Eles estão na memória, nos quadros 62 e 29, e tem permissão de leitura e escrita. Então, dentro do while, ali naquele programa, os dados poderiam ser atualizados. E esse processo também teria uma pilha de execução que guarda o encadeamento de chamadas de métodos, Então, essa pilha estaria nas páginas 860 e 861. Tá aqui, ó, 860, 861, no quadro 1475, com permissão de leitura e escrita. Então, legal, Então, esse exemplo aqui simula um pedaço de código que é executado durante um tempo e que, durante esse tempo, acessa um conjunto bem limitado de páginas. E aí, se esse conjunto residir na TLB, sendo a TLB uma memória de rápido acesso, a execução vai ser muito mais rápida do que sem a TLB. Porque sem a TLB, a cada vez que o laço tiver que acessar uma instrução, essa instrução está no endereço virtual, ele precisaria ser traduzido para o endereço real, físico. Aí depois a instrução vai querer manipular um dado que estava no endereço virtual, precisa ser traduzido para o endereço físico. E se for chamado, houver mudança na pilha de execução, também a pilha vai ter que ser traduzida. Então, com a TLB, é muito mais rápido de obter o mapeamento, da memória virtual para a memória física. Aqui nessa imagem, a gente tem a representação da TLB num ciclo de execução.
Então, a CPU está executando um programa, né? E aí ela vai executar uma instrução. Então, essa instrução, quando contém está contida no endereço virtual, então ela passa esse endereço virtual, passaria para MMU, né? Só que antes de passar para MMU, agora ela vai passar para TLB, porque pode ser que esse endereço lógico virtual já esteja mapeado em uma das entradas da TLB. E se tiver, a gente vai ter aqui o número da página de interesse e já vai ter como saída o quadro de interesse da memória física, né? Então, aquele endereço virtual, da página virtual, é passado para a TLB que busca em paralelo. Ó. A busca em todas as entradas é feita em um único momento, paralelamente. Então, se essa página foi acessada recentemente, ela vai estar na TLB e a TLB já vai saber o endereço do quadro da memória RAM onde ela reside e já vai colocar aqui para formar o endereço físico final. Agora, se ao pedir pela tradução de um endereço lógico para endereço físico, a página de interesse não tiver na TLB, então essa página vai ser passada para a MMU e a MMU vai procurar essa página na tabela de páginas, do modo convencional, como a gente viu na aula retrasada. Então, ela vai passar aqui para a tabela de páginas, né? Vai pegar a entrada da página e vai ver, essa página reside na memória RAM, em algum quadro? Se residir, vai pegar o quadro, representado aqui por F de frame, e vai montar o endereço físico de saída. O deslocamento, a gente sabe que é uma cópia, né? A gente replica os bits de deslocamento e procura só pelos bits da página. Então, com a junção dos bits do frame, do quadro, mais os bits de deslocamento, a gente tem o endereço final. Então, a MMU ela verifica em todas as posições da TLB ao mesmo tempo se a página do endereço virtual está presente e é válida. Se a página estiver presente na TLB, então usa o mapeamento representado ali para converter o endereço. Se não, a MMU busca diretamente na tabela de páginas e insere a informação na TLB, possivelmente substituindo alguma linha. Essa parte eu esqueci de falar, né? Então, vamos imaginar que tem um endereço lógico, então a MMU recebe esse endereço lógico e primeiramente procura na TLB. Se essa página virtual não está na TLB, então ela vai buscar na tabela de páginas e ao encontrar o frame onde essa página possivelmente está na tabela de páginas, ela vai atualizar de volta a TLB, vai retirar aqui uma entrada a mais esquecida, provavelmente, e vai colocar ali que agora a página P está no frame fulano de tal. Aí no futuro, se essa mesma página P voltar a ser referenciada, isso vai ser muito bom, porque quando ela for referenciada e a entrada dela residir na TLB, então esse mapeamento vai ser muito mais rápido e vai haver um ganho de desempenho. Quando ocorre uma ausência de páginas na TLB, a MMU gera uma interrupção e repassa o problema ao SO. Então, aqui, né, quando houver uma ausência de página na TLB, depois essa TLB precisa ser atualizada. Para minimizar interrupções para atualizar a TLB, o SO ele pode tentar antecipar, tentar adivinhar quais páginas serão utilizadas no futuro próximo. Então, isso é fonte assim, de muitas pesquisas que tentam prever mesmo qual o comportamento da execução de uma aplicação. E aí eles tentam, bom, acessou a página 3, provavelmente daqui a pouco vai acessar a página 4, sei lá, eles tentam colocar ali um princípio de localização. E daí, imaginando se a probabilidade da página 4 ser a próxima a ser buscada, então o SO já tenta antecipar essa página para memória, para TLB. Quando uma página não está na TLB e não está na memória, a gente diz que houve uma ausência de páginas completa, uma falta de páginas completa. Uma falta de páginas completa é muito ruim de acontecer.
Não é desejável. Por quê? Porque quando uma página de interesse é buscada e não está na memória, o que vai acontecer? Aquela página precisa ser buscada no disco e trazida para a memória. E essa busca no disco, leitura, né, e trazer para a memória e pegar alguma página que estava na memória e levar ela para o disco, para ser persistida no disco, essa troca de páginas, disco e memória principal é muito custosa, muito demorada, porque a mídia do disco magnético ela é muito lenta, né, muito mais lenta do que a leitura escrita em memória. Então, sempre que possível, o SEO tenta evitar a ausência completa de páginas. Uma outra ausência de páginas, dita página leve, é quando a página referenciada não está na TLB, mas está na memória. Então, vamos imaginar que uma página inicial não tenha sido referenciada ainda. Então, nesse caso, ela não está na TLB e não está na memória principal. Então, ela vai ser buscada do disco, vai entrar na memória principal e a tabela de páginas vai ser atualizada e a tabela de a TLB também. Aí vamos imaginar que venham outras páginas, né? E essa página que acabou de entrar na TLB deixe de estar lá para ceder espaço para páginas mais recentemente referenciadas. Então, no próximo acesso a essa página, pode acontecer dela residir na memória principal, mas não residir na TLB. Mas essa falta de páginas, ela é tratada mais facilmente, porque basta, então, o SEO atualizar a TLB. Essa operação não envolve leitura e escrita em disco. Então, a ausência de páginas leve, a falta de páginas leve, ela é menos problemática do que a ausência de páginas completa. Tá? Tudo bem, gente? Se quiser perguntar alguma coisa, vocês estão falando algo aqui, deixa eu ver. Felipe perguntou se isso tende a encher a memória de arquivos temporários. A memória, Felipe, ela fica cheia de dados dos programas que estão executando. Mas lógico que com o passar do tempo vai haver páginas ali que foram esquecidas, não estão mais sendo referenciadas, nem lida, nem escrita. Então, com o tempo é normal que elas sejam substituídas. A gente vai ver isso nas próximas aulas. E aí, existem políticas de substituição de páginas para decidir, quando falta uma página, qual das páginas que deve sair da memória. Tá? O segundo problema, o primeiro problema, então, foi resolvido. A gente quer fazer uma tradução de endereço virtual para endereço real que seja muito rápida. E para realizar essa tradução rápida, foi inserido um hardware ali, uma memória associativa na MMU, que serve como uma cache, que armazena as páginas mais recentemente utilizadas. Por mais que essa memória seja pequena, ela é efetiva, porque sabe-se que a execução de um processo tem um princípio de localidade. Então, que as páginas mais recentemente utilizadas tendem a ser as páginas utilizadas no futuro próximo. Então, se uma página está na cache, provavelmente daqui a pouco ela vai ser necessária novamente. E estando na cache, o acesso a ela vai ser muito mais rápido. Tá? O segundo problema é que se o espaço de endereçamento virtual for grande, então a tabela de páginas convencional também será grande, né? É como se a gente tivesse um bolo e dividisse esse bolo em pedaços de tamanhos fixos, né? Se o bolo é pequeno, então a gente vai ter poucos pedaços. Agora, se o bolo for muito grande, a gente vai ter muitos pedaços. E quando a gente tem um endereço virtual muito grande, divide em pedaços, que são as páginas, a gente vai ter muitas páginas, só que essas páginas são representadas numa estrutura de dados, né? Na tabela de páginas. Então, essa tabela de dados, se ela tiver muitas entradas, ela vai consumir muita memória da máquina, o que é ruim. A gente não quer que a tabela de páginas consuma muita memória. Ela quer justamente que ela seja pequena e que ela cumpra seu papel para otimizar, fazer aquela memória render, e não o contrário, né?
Os computadores modernos, eles usam endereços virtuais de 64 bits, né? Há uns 10, 15 anos atrás, era comum que todas as máquinas, né, desktop fossem 32 bits, mas hoje o padrão é 64. Endereços virtuais, mesmo com 32 bits, podem gerar tabelas de páginas com tamanhos gigantescos. Então, não vamos nem considerar 64 bits nesse slide. Vamos considerar uma máquina com endereçamento de 32 bits. E vamos pegar, então, esse endereçamento de 32 bits e dividir em páginas, em pedaços de tamanho 4 KB. Nesse caso, com 32 bits, a gente consegue um endereçamento virtual de 2 elevado a 32 bytes. A gente vai pegar todo esse endereçamento virtual aqui e dividir em pedaços de 4 KB. Para quem não lembra, ó, 4 é 2 elevado a 2 e o K aqui é representado por 2 elevado a 10. Então, 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 10 dá 2 elevado a 12. Dividindo todo em pedaços, a gente tem 2 elevado a 20 pedaços. A gente teria, então, 2 elevado a 20 entradas na tabela de páginas. Isso seria uma estrutura de dados, um vetor, digamos, com mais de 1 milhão de páginas. Com mais de 1 milhão de posições. É muita memória, né? Isso considerando o endereçamento de 32 bits. Para contornar, para não ter que usar uma estrutura de dados gigantesca como essa, os projetistas bolaram fazer uma tabela de páginas em multiníveis. Então, ao usar 32 bits, eles dividem esses 32 bits não em 2 pedaços, mas em 3, por exemplo, ou mais pedaços. Aí, os primeiros bits vão ser usados para identificar a primeira tabela de páginas, e depois, o segundo grupo de bits seria utilizado para identificar a segunda tabela de páginas usada no segundo nível da tabela. O pulo do gato aqui é que se eu quiser utilizar um dado que está nessa tabela aqui, nessa primeira tabela do segundo nível, então só essa tabela e a primeira do primeiro nível precisam estar na memória. Essas outras aqui, ó, as outras 1023 páginas que estariam para baixo, não precisariam estar na memória. Então, isso reduziria em mais de 1000 vezes o tamanho, o montante de memória que essa estrutura de dados gastaria na memória principal. A gente decidiu que, para esse curso aqui, a gente não vai entrar em detalhes nessa tabela de páginas multinível. É bem simples, mas não quero ocupar a cabeça de vocês com isso. Então, só lembrem, quando o endereço virtual ele vai crescendo, então, se a gente pensar numa tabela de páginas convencional, aquela que mapeia o endereço virtual no endereço real, utilizando uma tabela de páginas, né, direta, o que vai acontecer? Conforme esse endereçamento cresce, a tabela de páginas cresce proporcionalmente. Só que esse crescimento passa a ser tão vertiginoso, tão grande, que ele é indesejável. E aí, uma técnica para melhorar o uso de memória da tabela é dividir ela em níveis, tá? Isso facilita, porque daí só parte do conjunto de tabelinhas seria posto na memória. Só as tabelas que, de fato, armazenam a informação desejada estariam na memória. As demais ficam em disco. Mas e os endereçamentos de 64 bits? Eu acabei de falar que a divisão das tabelas em multiníveis é legal, mas, gente, para 64 bits, nem isso funciona. Porque 64 bits dá um endereçamento virtual tão grande, se a gente considerar, ainda mais se a gente considerar páginas pequenas, de 4 KB, que a gente precisaria de uma memória que nem está disponível hoje, provavelmente nem vai estar disponível nas próximas décadas. Então, vamos ver exatamente a conta, né? Vamos pensar no espaço de endereçamento virtual de 64 bits e vamos dividir esse espaço de endereçamento virtual, que seria no total 2 elevado a 64, em páginas de 4 KB.
Então, a gente já sabe que nosso endereço virtual tem 2 elevado a 64 e vamos dividir em páginas de 2 elevado a 12, que a gente já sabe que 4 KB é 2 elevado a 12. Então, dividindo 2 elevado a 64 por 2 elevado a 12, a gente faz a subtração das potências, né? Então, a gente precisaria de uma tabela de páginas com 2 elevado a 52 entradas. Gente, é muita coisa. Isso não é 1.000 entradas, não é 1 milhão de entradas, não é 1 bilhão de entradas, não é 1 trilhão de entradas. Está na casa dos 4 trilhões de entradas. Vocês já pensaram alocar uma estrutura de dados, um vetor com mais de 1 quatrilhão de posições? A gente não tem memória para tudo isso. Se cada uma dessas entradas, posições desse vetor, ocupar 4 bytes, então essa estrutura de dados ocuparia 15 milhões de gigabytes de memória RAM. Reescrevendo isso seria 15 petabytes. Gente, é muita memória, a gente não vai ter isso, sei lá. É difícil prever, né? Mas não vejo acontecer nas próximas 2 décadas, né? Então, é surreal mesmo. Então, os projetistas precisaram fazer outra abordagem para um espaço virtual tão grande. E a outra abordagem é chamada de tabela de páginas invertida. Invertida por quê? Porque agora, ao invés de pensar em memória lógica, uma memória virtual, a gente vai olhar primeiro na memória real. A gente vai olhar diretamente para os quadros de memória e a gente vai querer saber quem reside ali. Então, a nossa tabela de páginas, ela vai continuar existindo, mas agora, ao invés de existir uma tabela de páginas para cada processo, representando o endereçamento virtual de cada processo, vai existir uma única tabela de páginas representando a memória, o mapa da memória principal. Então, vamos ver aqui, ó. Vamos imaginar, de novo, um espaço virtual de 64 bits e com páginas de 4 KB. E vamos imaginar que a memória do computador que vai hospedar esse espaçamento virtual aqui, endereçamento virtual, tem 1 GB de memória RAM. Nesse caso, gente, nós vamos pegar o total de memória RAM, que é 2 elevado a 30, né? 2 elevado a 30, e vamos dividir em pedaços de 4 KB. Então, a gente divide 2 elevado a 30 por 2 elevado a 12. Isso dá 2 elevado a 18 entradas na tabela de páginas invertidas. 2 elevado a 18 é 2 elevado a 8 vezes 2 elevado a 10, né? Então, dá mais ou menos dá exatamente 262.144 entradas. Vejam, gente, ao inverter a lógica, a gente conseguiu uma estrutura de dados de 262.000 entradas. Na opção anterior, convencional, a gente teria uma entrada com mais ou menos 16 quatrilhões de entradas. É muito maior, muito maior. Então, agora ficou bom, né? Ficou bem melhor. Se eu tiver 262.000 entradas e cada entrada ocupar ocupar 4 bytes, então eu vou ocupar 1 megabyte de memória para armazenar essa estrutura de dados que seria a tabela de páginas invertida. Veja, nessa tabela de páginas invertida, o endereçamento virtual seria traduzido, né, haveria uma tradução, usando só 1 megabyte de memória. Na estratégia convencional, 15 milhões de gigabytes de memória, que nem existem, né? Então, é brutal a diferença. Isso por quê? Porque na técnica tradicional, a tabela de páginas é proporcional ao endereçamento virtual, que tem tamanho 2 elevado a 64, é gigantesco. Na tabela de páginas invertidas, o tamanho da tabela, o número de entradas da tabela é proporcional à quantidade de memória RAM que existe na máquina, que é muito menor do que o endereçamento virtual possível. Tudo bem, gente?
se quiserem que eu repita, em geral, os alunos têm um pouco de dúvida de fazer essa troca. Mas o pulo do gato é realmente, já que a memória RAM, ela é limitada, ela é pequena, então vamos fazer uma estrutura de dados que reflita o que reside de fato na memória. E aí, quando a CPU está executando as instruções, quando ela se depara com o endereço lógico, ela vai passar esse endereço lógico para a MMU, e a MMU vai procurar na tabela de páginas invertida, que é a única do sistema. Só que agora, o endereço lógico, ele não consiste mais somente do número da página e o deslocamento dentro da página. Agora, a CPU tem que passar para a MMU também o PID do processo dono daquela instrução. Por quê? Porque a CPU, ela executa diferentes processos, né? A gente já viu isso. Então, pode ser que a CPU esteja executando um processo meu, da Valéria, e um processo do João. E pode ser que o meu processo queira acessar a página virtual 10. E o João também queira acessar a página virtual 10. Os nossos processos estão em execução, entram e saem a todo momento na CPU. Então, pode ser que lá na memória RAM exista um quadro com uma página virtual 10, que é da Valéria, e exista outro quadro com a página virtual 10, que é do João. Então, na hora de buscar, a MMU precisa saber se a página 10 a ser buscada é a da Valéria ou é do João. É um item a mais para distinguir, para saber identificar unicamente uma página. Então, de posse do PID do processo e da página, a MMU vai buscar por uma das entradas, vai buscar em todas as entradas da tabela de páginas por aquela tupla, né? Por aquelas duas informações. Então, ela vai buscando. Se ela não encontrar na tabela de páginas, isso quer dizer que aquela página virtual não está carregada na memória RAM. Nesse caso, é uma falta de página. Aí, gera uma interrupção para o SO. O SO vai até o disco, carrega a página em uma posição no quadro da memória e atualiza no quadro da memória e atualiza essa tabela de páginas. Agora, se eu buscar por uma página e um PID, a MMU encontrar essa entrada na tabela de páginas invertida, então ela vai encontrar e já vai saber o frame, o quadro exato da memória RAM, onde aquela página reside. Então, de posse do frame e do deslocamento, a MMU já compõe o endereço físico final. Oi? O Felipe está perguntando aqui. Eu divido a quantidade de memória pelo tamanho da entrada das páginas? Pelo tamanho das páginas, Felipe. Você divide toda a memória pelo tamanho das páginas ou quadros, né? Então, num caso extremo, imagina que sua máquina tenha 4 GB e você tenha páginas de 1 GB. Então, nesse caso, a sua tabela de páginas teria só 4 entradas, cada uma representando 1 GB da sua máquina. E daí, para cada um desses quadros, para cada uma dessas entradas, a sua página diria qual página de qual PID reside ali. Então, a estrutura fica muito menor. Só que nem tudo são flores, né? A busca, ela é um pouco lenta. Por quê? Porque essa busca aqui na tabela de páginas, ela tem que fazer uma busca linear aqui, varrer toda a tabela de páginas. Então, procura na primeira entrada, bateu com PID e página? Não. Então, procura na segunda, terceira, quarta, quinta. Se ela, no meio do caminho, achar a informação a ser buscada, ótimo. Mas pode acontecer dela varrer toda a página, toda a tabela, desculpa, e não encontrar a página e o PID de interesse. Nesse caso, ela gastou tempo, né? Gastou-se tempo e não chegou à informação desejada. Soluções para isso. Utilizar a TLB, que a gente acabou de ver no começo da aula. Então, aqui, antes de fazer essa busca na tabela de páginas invertida, a MMU poderia consultar uma TLB anteriormente, de forma paralela, para saber se recentemente essa página com esse PID foi acessado na memória principal.
Porque se eles estiverem na TLB, então a TLB, de forma muito rápida, já vai dar o quadro de saída, tá? Existem outras opções também, usar o mecanismo de hash, mas isso não vem ao caso, tá bom? Vamos pensar só na TLB. Essa aula ainda está no capítulo 3 do Tannenbaum. Então, apesar de a gente ter 2 livros, o Tannenbaum do Supercharts, eu acho que essa parte de memória está bem clara no Tannenbaum e mais simples. Então, eu recomendo que vocês leiam a partir do livro do Tannenbaum. Tá? E aí? Foi fácil digerir a inversão da tabela? A coisa principal, gente, tem que entender o porquê que a tabela convencional, a tradicional, não funciona quando a gente tem um espaço de endereçamento grande. Esse é o motivo. Vocês têm que justificar a necessidade da tabela de páginas invertida. Então, vocês têm que entender aquelas contas que eu fiz lá com os 32 bits, ver que o tamanho da tabela de páginas ficaria muito grande, com muitas entradas, e isso ocuparia muita memória RAM. Então, ao invés de fazer uma tabela de páginas por processo que seja proporcional ao tamanho do endereçamento virtual, a gente faz uma única tabela de páginas que é proporcional ao tamanho da memória RAM. E aí, a gente divide essa memória RAM em quadros, né, de tamanhos fixos, e o número de quadros obtidos vai ser o mesmo do número de entradas dessa tabela. Então, cada entrada da tabela diz para um quadro da memória qual página de qual processo reside ali. Tá? É uma inversão de fato. O que vocês acharam? Me digam, por favor. Felipe. Oi? Quem tá falando? Alguém falou alguma coisa. Nem cheguei a ver quem foi. Demetrios achou difícil? Na verdade, tá bastante confusa. Na verdade, a gente deveria pensar primeiro na tabela de páginas invertida, para depois pensar na outra tabela de páginas. Eu acho que ficaria tão mais fácil. Vou tentar, vamos tentar de novo. O que vocês acharam confuso? Entender a justificativa da tabela de páginas invertidas ou no funcionamento da tabela de páginas invertida? Tudo? Ai, meu Deus do céu. Vixe, Maria Alice, credo. Vamos lá. Olha só, Marcos, depois você ora. Vamos prestar atenção agora, então. Vamos estudar agora e complementa depois com a oração. Pensem no seguinte. Pensem numa memória de 4 GB, que é uma memória que a gente costuma ter na máquina, né? E pensem numa memória de 1 milhão maior que isso. Pensem numa memória de 1.000... Não, vou colocar menor. Uma memória de 4 GB e uma memória de 4 TB, tá? A de 4 TB é 1000 vezes maior que a de 4 GB. Se eu tô mostrando? Não, não tô mostrando, mas você tá vendo aí? Tô falando sem slide. Tô na tela do Teams. Então, Demetrios, pensa no seguinte, pensa numa memória de 4 GB, que é o que a gente costuma ter nas nossas máquinas, né? E pensa numa memória de 4 TB. Se você tiver que dividir essas memórias em pedaços de tamanhos fixos, que seja de 4K, no caso da de 4 TB, você vai ter mais ou menos... deixa eu fazer a conta aqui. 30 por 10. Você vai ter mais ou menos 1 milhão de entradas. Agora, se você pegar a de 4 tera e dividir em pedaços de
4K, então você vai ter 1 bilhão de entradas. Para armazenar uma estrutura de dados com 1 milhão de entradas, a gente tem memória. Agora, para armazenar uma estrutura de dados com 1 trilhão de entradas, a gente não tem memória suficiente. Vocês conseguem ver a diferença? É gritante, né? Então, essa é a diferença. Para 4 gigas, a gente consegue poucos pedaços. Então, a estrutura de dados para representar esses poucos pedaços, ela é viável de ser alocada. Agora, para a gente pegar 1 trilhão de pedaços e armazenar esses 1 trilhão de pedaços em uma estrutura de dados, a gente já precisa de muito mais memória para alocar essa estrutura. Esse caso de 1 trilhão, ele representa o endereçamento virtual, porque o endereçamento virtual, a gente pode ter endereçamentos virtuais muito grandes, muito grandes. Ele é virtual, então, ó, tudo que o endereçamento dos 32 bits, dos 64 bits da máquina conseguir endereçar, está dentro do endereçamento virtual. Mas a gente não tem memória suficiente para armazenar a estrutura que vai representar esse endereçamento. Então, a gente volta e agora a gente quer fazer uma estrutura que represente a memória física e não represente o estado virtual do processo. Então, olhando para a memória física, N processos podem residir nela. Só que a gente quer para cada memória física, representada por uma entrada da tabela de páginas invertidas, a gente tem que dizer qual processo reside ali e qual página do processo. Porque é a mesma coisa. Para cada quadro da memória física, só dá para residir uma página. Só que pode ser página do processo da Valéria, do Demetrios, da Maria. Tá? Então, a gente precisa dessa tabela de páginas aqui para mapear o que há na memória física com o que a CPU está pedindo. Então, se houver aqui na memória física páginas da Valéria, do Demetrios e da Maria, pode ser que, por casualidade, a gente esteja acessando a página 10, cada um. A minha página 10, a página 10 do processo da Maria, a página 10 do Demetrios. Então, quando a CPU requer um endereço virtual, né, de uma página com deslocamento, ela tem que passar também o PID, porque se ela pedir a página 10, somente a página 10, a MMU vai ficar confusa. É a página 10 de quem? Né? Porque podem ter N processos com páginas alocadas na memória, fazendo referência ao endereço 10, a página 10, né? Então, o endereço lógico agora tem que ter o PID também. Aí a MMU busca na tabela de páginas de forma sequencial por essa tupla, e se a tupla existir, ela já sabe o quadro. Caso contrário, ela vai ser uma falta de página, e o SO vai ter que pegar no disco a página de interesse, trazer para a memória física e atualizar essa tabela de páginas. E para melhorar ainda mais essa sequência, pode ser colocado uma TLB aqui, antes da busca na tabela de páginas. Nesse caso, a CPU, ao encontrar o endereço virtual, ao invés de buscar na tabela de páginas de forma sequencial, a MMU busca na TLB, que é aquela memória associativa muito mais rápida. Então, se o PID e a página desejada estiverem na TLB, ótimo, já pega o frame onde aquela página reside e acessa a memória física.